comunicação é uma das ferramentas mais poderosas que existe. Né? Então, tudo bem, pode começar. Comunicando. Cruza o rolê. Não, beleza, vou levar lá. Siga de serra lá nisso. Aí começou o signo, criança. Vai ser a pauta de hoje, signo. Não, para. Senão esse negócio aí. Senão a gente vira um paranormal. E aí? Valeu, Luiz. Então tá. Podcast holístico. Hoje em dia tá dando ibope. Pode? Pode. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Thiago Chapéu com vocês, sejam todos bem-vindos ao Café com Podcast, porque café com podcast é bom que nem café coado na hora. Inclusive, gente, eu quero agradecer a todos vocês que estão participando do canal, estão compartilhando aí os nossos conteúdos. Estamos no YouTube como @Café com Podcast, temos também no Instagram @Café com Podcast oficial. Segue a gente lá, dá uma força para a gente crescer, alcançar cada vez mais pessoas. Bom, como não poderia faltar, o Café com Podcast fala sobre coisas de Minas e sobre a arte, sobre cultura, principalmente de Minas para o mundo. Hoje a gente traz uma convidada aqui que é musicista e a gente vai falar um pouco sobre essa produção cultural, sobre essa produção independente, sobre o artista independente que segue a vida carregando a sua obra nas costas e muitas vezes passa por percalços, mas também tem muitas vitórias. Hoje eu estou com a Yaya Drummond de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Yaya. Muito obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É isso aí. Esse episódio ele é patrocinado e apoiado pela GHX Imóveis. A GHX está no Fernão Dias e trabalha na região nordeste de Belo Horizonte. Então, se você tem um apartamento que quer colocar para aluguel, quer colocar para venda, ou seja, quer alguma informação na área imobiliária que você queira investir, procura a GHX Imóveis, a gente vai deixar na descrição aí o endereço do site e também o telefone para você entrar em contato. Então, se você tem um imóvel, quer investir, tem algum sonho de investir em algum imóvel, procura a GHX Imóveis, região nordeste de Belo Horizonte, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo e tem uma ideia, tem um imóvel, quer investir, procura a GHX Imóveis, que eles vão solucionar o seu problema. Bom, Yaya, mais do que nunca, o Café com Podcast ele tem a prerrogativa de falar sobre coisas de Minas, trazer sobre coisas interessantes e pessoas interessantes que possam trazer informações pertinentes aos temas que a gente levanta. Hoje, a gente trouxe a questão da produção cultural, porque a gente sabe que é difícil ser artista no Brasil e quando se fala em relação à produção, existe a produção quando você tem muito dinheiro e aí você tem recursos imensos, você consegue alcançar várias pessoas porque você tem uma estrutura legal. Agora, o artista independente que está no cenário, que está buscando um lugar ao sol, eu queria que a gente trocasse um pouco essa ideia de como que é essa vida do artista, que assim, é sofrida, mas eu acho que tem muito louro também, né? Boa tarde. Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para quem é de boa madrugada. Eu acho que é bem paradoxal essa sensação, né, de ser um artista assim, independente nesse caso, porque a gente, de fato, como você disse bem, a gente tem muitas questões que envolvem o desenvolvimento da produção, do fazer e conseguir, de fato, colocar nosso trabalho como a gente acredita, né, aí para as pessoas. E com todos os obstáculos que se apresentam para a gente, e o que a gente sente de ser uma coisa pulsante, de ser uma coisa inerente à nossa existência, de ser tão importante quanto. Né? Então a gente vive nesse paradoxo aí, tentando equilibrar essa vontade de fazer a coisa de uma forma mais legítima, mais honesta, com esses percalços que povoam, né, o nosso trabalho, o nosso exercício, né? Nosso trabalho. Até porque, assim, hoje a gente pensa no cenário cultural. E aí eu falo também como artista, né? Não como cantor, mas como artista plástico e produtor cultural, e a gente sabe da dificuldade hoje no Brasil, que é você ter um investimento bom, que é você ter uma valorização daquilo que você está apresentando, né? Apesar de que eu acho que a diversidade em relação à linguagem cultural, ela é muito grande. Então, a gente consegue apresentar ao público aquilo que geralmente não está no cotidiano.
Mas falando em relação a essa produção independente, você como artista, como cantor, principalmente porque a música ela tem uma referência muito grande no Brasil, né? Em todo lugar, né? Eu acho que dentro uma linguagem que ela não só entra como parte de entretenimento, mas ela traz sentimentos, sensações, enfim, né? E como que você vê como artista independente esse cenário hoje? E o que você acha que, por exemplo, seria... Claro que não é uma solução, porque fica difícil, né? A gente falar assim, a solução é essa, segue por esse caminho. Eu acho que é muito... O sucesso, ele é um acidente, né? Na verdade. Então, assim, quando você fala sobre a questão de independência e produção independente, a gente traz à mente exatamente vocês que estão no processo, que estão levando a cultura e que muitas vezes não está numa mídia grande, né? Não tem esse alcance gigantesco, mas tem um público formado, o trabalho tem consistência, né? Que isso também eu acho que tem a ver, né? Se eu soubesse o caminho... Opa! Eu acho que... exatamente. Eu acho que a gente vai descobrindo, né? A gente foi descobrindo, a gente foi também, como um processo cultural muito dinâmico, né? Nesse sentido, a gente também tem que ir moldando as novas necessidades culturais. Então, por exemplo, quando eu comecei a cantar, não existia celular, smartphone, essas coisas, né? Uhum. Então, assim, só dando paralelo com hoje. Eu acho que a gente tem que se conectar com o que está acontecendo atualmente, né? Tipo assim, se está presente na sociedade que a gente ocupa, né? Enquanto indivíduos. Mas eu também, o caminho... Você fala em questão do que o público está consumindo. Não, de como as coisas estão funcionando, né? Assim, da engrenagem da história, né? Essa coisa de sucesso é uma consequência, eu não sei se eu concordo. Ele é acidental. Com isso. Acidental, pois é, porque eu não acredito nisso. Eu acredito muito que quem faz sucesso, no caso assim, quem faz fama, tem capital envolvido, né? O sucesso não necessariamente tem a ver com fama, né? Assim, eu me sinto um artista de sucesso porque eu vivo exclusivamente do meu trabalho artístico. E nunca precisei trabalhar com outras coisas que não fosse cantar. Então eu acho que eu sou uma cantora de sucesso neste sentido, né? Mas não é uma coisa acidental, nem para um artista independente, porque é uma coisa construída da vida toda, né? Assim, eu tive que ir entendendo, criando diálogos com artistas, diálogos com produtores, criando diálogos com o público, né? Entendendo como é que a coisa se estabelece, como é que chega melhor, né? Para eu chegar nesse ponto de falar assim, bom, eu consigo me sustentar do meu trabalho de cantora. Eu não consigo me sustentar do meu trabalho de compositora, do meu trabalho da Yaya Drummond, sabe? Mas eu nunca precisei trabalhar com outras coisas. A fama, eu acho que tem muito a ver com o capital que é investido naquela pessoa. Então, se alguém investir um grande capital em mim, eu tenho uma cantora famosa amanhã, sabe? Tipo, eu acho que tem a ver com o interesse de mercado. Aí são coisas um pouco diferentes, né? Até porque a gente conhece compositores que não são do cenário convencional, do mercado, mas faz sucessaço, né? O Almir Sater é um, né? Então, essa galera que a gente sabe que tem um trabalho consistente e que não necessariamente precisa dessa mídia convencional para fazer o seu público. Quer dizer, ele já tem um público bem formado e não necessariamente precisa disso. Eu te falei sobre a questão, toquei na questão sobre o sucesso acidental, porque a gente tem muito sobre a questão de colocar como referência o sucesso que a pessoa que chegou no topo, que é vendável demais, enfim, e tal, né? E aí você traz a questão do processo, né? E que talvez é muito mais interessante o sucesso do processo do que o chegar no topo, enfim, né? Chegar e manter é difícil também. Eu acho que pode ser perigoso dizer isso, mas poucos vão chegar nesse topo, sabe? E a gente cria uma grande ilusão, assim. Não pode dizer que eu nunca tive essa ilusão, né? Quando eu era nova, nossa, minha ilusão é tocar para milhares de pessoas, ser uma artista muito reconhecida, né? Essa ilusão acontece, mas é importante até mesmo educar as pessoas de que existem muitas variáveis dessa profissão artista-músico e que é possível sim viver de música sem
necessariamente está no topo, apenas, né? Porque tem muita gente que entende que o artista que deu certo é artista que está no topo. E não, tem gente que vive muito bem sendo professor de música, tem gente que vive muito bem compondo, recebendo direito autoral. Muitos compositores aí, dá um exemplo de uma história que a gente viu recentemente no Palácio das Artes, teve o concerto Toninho Gerais. Toninho Gerais, se perguntar para minha vizinha, ela não vai saber quem é, mas com certeza ela já ouviu música Toninho Gerais. Mas com certeza. Isso que é legal. Né? Gravado por Zeca Pagodinho, gravado por Tereza Cristina, enfim, grandes nomes da música brasileira. Então, assim, existem outras camadas, outras parcelas e outras variáveis mesmo, eu acho, dessa grande engrenagem. Não é só quem chegou nesse topo que a gente reconhece como um artista de grande fama e de grande sucesso, que os únicos, assim, que deram certo na música, que deram certo na arte, né? Assim. Quando você falou de alguns autores e percurso artístico, é inevitável saber como que você entrou ou como que a música entrou em você, porque assim, geralmente as pessoas falam, como que você começou na vida e tal, como você teve a referência de música. Na verdade, eu acho que é ela que escolhe, assim, né? Talvez eu vejo a arte como uma grande professora que fala assim, não, vem cá, filho, agora você tem um certo dom, vou te dar umas oportunidades aqui. Mas assim, como que foi seu início em relação ao contato com a música, as suas referências que te fizeram, opa, esse caminho aí parece ser interessante. Thiago, desde que eu lembro que eu comecei a falar, né, me comunicar pela fala, eu digo que eu quero cantar. Assim. Eu me lembro de muito criança fazer shows no banheiro com coisa de shampoo, essas coisas. Mas assim, na minha família, apesar de ninguém ter sido músico profissional, é uma família muito musical. Então, assim, eu tive muitas experiências musicais dentro da minha casa, né? Assim, almoço de família, o povo pega balde, toca palma e todo mundo senta em roda. Legal. Cantando e tocando, né? Então, assim, pai, eu preciso cantar, é isso que eu quero fazer. Eu nunca quis ser outra coisa que não isso que eu sou agora. Eu só acho importante dizer que eu sou uma cantora de sucesso, porque eu nunca fiz outra coisa que não fosse o que eu quisesse fazer nesse sentido. E mesmo a minha família, uma família muito carente, né, de recursos financeiros, uma família, né, assim, da classe pobre, né, eu tive muito incentivo do meu núcleo familiar, mãe e pai. Você quer, com certeza, você quer cantar? Coisa. Então vai. Então, assim, eu lembro que eu caí em alguns lugares de paraquedas, literalmente, né? E que acabaram definindo muito o meu percurso em muitos aspectos. Por exemplo, assim, pai, eu quero cantar, assim, eu preciso cantar. E meu tio, que é bailarino profissional, hoje em dia já é coreógrafo, né? Já está mais velho e tal, ele falou assim, vai ter um teste no Palácio das Artes. Eu nunca tinha entrado, eu nem sabia que eu podia. Olha como as coisas são. Eu não sabia nem que eu podia entrar num Palácio das Artes, que era para mim. Isso é muito legal. Né? Aí eu fui fazer esse teste de aula de canto, e não era um teste de aula de canto, era um teste de coral. E eu fiz o teste, a professora falou assim, nossa, você é um soprano. Eu olhei pra cara dela, não entendi nada. Eu falei assim, tudo bem, você passou. Assim, eu passei, isso eu entendi, né? Assim, então, senta ali que vai começar. E eu sentei, foi chegando um monte de criança. Né? E eu descobri que eu também, né, uma coisa que me faz muito feliz, que eu sou muito apaixonada, que é o canto coletivo, né? O canto coral. Então, eu acabei caindo no Palácio das Artes, né? Amarrei meu umbiguinho lá, tô lá até hoje, com 12 anos de idade. E canto desde 12 anos de idade. Mas eu acho que você tocou num assunto que eu acho interessante, sobre o acesso aos instrumentos culturais da cidade. Eu te falo assim que realmente, pelo menos a grande maioria das pessoas que não tem muito esse acesso à cultura, a essa produção e tal, até esses instrumentos culturais, instrumentos públicos e particulares, que as pessoas acham que realmente ela não tem lugar lá, né? Que ela não tem uma porta aberta, que ela não consegue... aquilo ali para mim, o Palácio das Artes, não vou chegar nunca. Né? O nome já assusta, né? Um palácio, né? Então, assim, às vezes, de onde eu vim, assim, não era uma questão, assim, estar num palácio, assim, né? É uma coisa muito... Eu acho que há um problema nesse sentido, assim, que eu realmente também não sei como é que a gente resolve, mas assim, talvez conversando, fazendo ações que a gente faz, né? A gente nunca desiste nessa história. Nas escolas públicas, né? Porque assim, eu acho que a população se apropria muito pouco
do que é oferecido, às vezes, gratuitamente. Então, vou te dar um exemplo, Palácio das Artes mesmo, que é a instituição que eu faço parte, né, hoje em dia, o curso é gratuito, né? E tem muitos cursos gratuitos no Centro Cultural de Belo Horizonte também. Eles não ficam centralizados, ficam na periferia. E a população se apropria muito pouco do que é delas, feito para elas, e é delas, né? Então, acho que, bom, eu super admiro o trabalho dos gestores culturais do Centro Cultural de Belo Horizonte, porque eles têm um trabalho maravilhoso, conheço muitos deles, eles são muito competentes. E é isso, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, assim, de um por um, mas ainda falta a população entender que eles podem e devem se apropriar desses espaços que são deles, né, assim. E que às vezes eles acham assim, eu preciso ir para uma escola cara e tal. E não, tem um grande professor ensinando no Centro Cultural Vila Santa Rita, sabe? Tem um grande professor ensinando no Centro Cultural Padre Eustáquio, enfim, nessas periferias todas que tem os centros culturais, São Filho, São Geraldo, sabe? E a gente tem exemplos de que essas coisas funcionam, né, quando a população se apropria. Por exemplo, o projeto Cariúnas, né, um projeto social, acho que é para essa região daqui, assim, não sei exatamente 1º de maio, talvez, mas, assim, formou muitos músicos, e não só músicos, né, artistas, que é de dança, se não me engano também, mas tem uma amiga pessoal, por exemplo, que é cria de Cariúnas. Então, ela começou no projeto social, fez flauta, fez faculdade, formou. Hoje em dia é professora de flauta e toca flauta aí no choro de mulheres, enfim. Tá isso para fazer o seu corre, o seu trabalho com isso, né? Quer dizer, onde que a gente está errando nessa comunicação com a população de que elas têm espaços que elas podem desenvolver a arte delas, ou se não desenvolver a arte simplesmente para ser algum artista, mas para entender mais da sua própria humanidade, sabe? Tipo, a pessoa não tem que fazer arte só para poder ser artista, para ser o seu trabalho, né? Porque a gente está contando a história do nosso tempo, né? Então, assim, você estimular uma criança, adolescente, né? Favelinha também, que é um super projeto, que deu super certo agora lá na Serra e tal. Agora não, né? Há um tempo já. Então, assim, você sensibilizar o ser humano, né? Pela arte, né? Para entender melhor e se aprofundar mais a sua humanidade, isso é muito rico culturalmente falando, né? Mas a questão por exemplo, dos instrumentos culturais, no início hoje, os grandes cursos que eu tenho, eu fiz nos centros culturais. Por exemplo, vou te dar um exemplo, no início dos anos 2000, a grana que eram recebida pelos centros culturais iam direto para eles, não passavam pelas regionais. Então a verba chegava ali, o próprio centro cultural contratava os artistas, os profissionais, que é uma contrapartida de todo artista, no caso, né? Que é uma contrapartida social, que você vai fazer um show numa cidade, você vai fazer alguma coisa, eles te chamam para fazer uma oficina, enfim. E aí propunham várias coisas. Eu tive aula de cinema, eu tive aula de roteiro, eu tive aula de dramaturgia, eu tive aula de música, quer dizer, eu tive diversas situações. Mas por quê? Porque naquela época, o instrumento cultural, que era a Lagoa do Nado, ela abria as portas, principalmente da administração, para a gente que era artista fazer o nosso... eles ensinavam a gente a fazer portfólio, porque eles chegavam para a gente assim e falavam assim, cara, você tem que montar um portfólio, que você tem que vender a sua arte, a pessoa tem que ter uma referência, você tem que fazer um briefing. O que é isso, galera? Pelo amor de Deus, espera aí. Eu acho que a pessoa nem se apropria dela, nem sabe o que é. Né? E aí, a gente pensa na relação hoje, por exemplo, que você comentou, por exemplo, do Palácio das Artes, a gente comentou em off aqui sobre a relação de cursos, às vezes, que são dados, tem acesso, a população tem acesso, inclusive até gratuito, mas e aí? O que falta nessa comunicação, né? Às vezes a gente fica pensando, será que as mídias convencionais não ajudariam nesse fator dessa divulgação melhor dos cursos? Será que a comunicação da própria população ela contém muito ruído de que o gratuito às vezes é uma coisa supérflua em relação a essa capacitação? Ou ao acesso, né? Eu acho desafiador, assim, nesses tempos em que a gente tem o mundo nas mãos, né? Como uma propaganda pode ser efetiva. Assim, não é minha área, né? Eu sou formada em canto, e eu fico bastante curiosa, assim, com como é desafiador acessar
como que a gente pode acessar as pessoas, né? Assim, é a coisa eu acho que eu mais penso assim, na minha carreira, porque assim, essa coisa que você conta, né, de ensinar a vender sua própria arte, são linguagens que a gente, tipo, eu nunca nem tinha ouvido, né? Eu comecei a entender, a ouvir, a me apropriar dessas linguagens, assim, sabe, já no meio do que está acontecendo, né? Porque para algumas pessoas que têm mais privilégios nesse sentido, que têm poder aquisitivo, poder buscar, para pagar, para fazer todos os cursos que precisa, que quer, e que se imbuir de conhecimento, para a gente às vezes é um pouco mais, muito mais difícil de acesso, eu fico pensando assim, que para mim o maior desafio é de fato o diálogo, porque é tanta coisa, assim, é tanto estímulo. Pensa, você está no celular na mão, aí você vê uma propaganda de show, aí você vê que o pai de alguém morreu, aí você vê que alguém começou a namorar. Aí, sim, você não vivencia sequer as coisas plenamente, porque não dá tempo. Sabe, às vezes o pai de alguém morreu, você sai, tadinho, passou. Aí tem uma piadinha de tem um gatinho, você, que bonitinho o gatinho. Aí passou, o show de fulano, show de ciclano, o curso não sei o quê, e você não aprende. Como que a gente está aprendendo esse mundo de informação pra gente? Assim, como é que a gente consegue efetivamente fazer com que isso seja, que a informação seja passada e aprendida. Então, assim, claro que, por isso que eu ressalto aqui os trabalhos dos gestores, por exemplo, que a gente está falando de centro cultural, porque eu já vi eles fazendo assim, eu já vi um deles pegando a bicicletinha e rodando morro abaixo, vai ter show no centro cultural, porque eles fazem as coisas mesmo porque acreditam nisso, né? E você vê, sei lá, movimentos de compositores lá no Alto Veracruz, é lindo, assim, eles têm uma roda de violão, um grupo de seresta, com umas cantoras compositoras do morro, sabe? Mas é um trabalho, assim, local, assim, mas um local que, como é que eu divulgo, como é que eu faço, como é que isso chega no resto de Belo Horizonte, como é que as pessoas sabem, como é que podem lá, né, assim, usufruir, ouvir, divulgar, como é que a gente descentraliza não só a arte em relação ao centro, mas ao poder e à informação, ao poder aquisitivo e à informação. Porque às vezes, por exemplo, como sarau, né? Fico vendo assim, toda vez que eu saio do sarau, tinha lá um número massa, digamos, de pessoas. Poderia ser mais, eu digo, porque é um evento gratuito com arte de qualidade. Toda vez que a gente sai, o trajeto que eu faço para casa tem um boteco lotado. O triplo de pessoas que poderiam assistir o sarau, se apropriar dos artistas da própria cidade, que estão fazendo a arte agora, e depois tomar um boteco. Zero problema com boteco, né? A gente vai com boteco também. Mas assim, por que as pessoas não estão sendo atravessadas com essas informações? Porque elas não estão querendo sair de casa para sentar e assistir, né? Sabe que é tão difícil assim parar para ouvir? A gente está ouvindo o quê? Né? Como que a gente está ouvindo as coisas, né? Mas eu acho que, para você que falou que não era do mercado, você falou tudo. Porque pensa bem, se você não sendo do mercado, você já tem a percepção de que a centralização da cultura, ela alcança numa linguagem a periferia, e aí a periferia que a gente fala não é a periferia favela, é a periferia da arte, até onde se alcança, né? Porque a periferia hoje a gente sabe da riqueza que tem, né? Do turbilhão de artistas que enfim, quase a grande maioria dos artistas que a gente conhece, seja pelo samba ou qualquer outro fator, sai da favela exatamente porque tem acesso a esses instrumentos, né? E também a comunidade valoriza isso, porque tem esse processo também, que às vezes a arte chega num determinado lugar por meio de cursos que dão oportunidade para essa pessoa acessar esse instrumento cultural, mas muitas vezes não é valorizado. Tem partes que tem lugares que eu já trabalhei em periferias que a arte passava batido, mas a religião era muito forte. Então, assim, né, acaba batendo em certos conceitos, nos embates de alguns conceitos, o conceito de libertário da arte e o conceito dogmático da religião, né? Isso é muito político para mim. Isso é um assunto, inclusive, que é muito perigoso de falar. Tem que ter. Vou me abster agora. Tem que ter. Mas é só uma retórica, Mas, de qualquer forma, você iniciou falando sobre a sua vida artística, que a música já fazia parte, né, do seu cotidiano desde pequena,
E você não falou das referências. Ai, pois é. Que referências que são essas que te fizeram sonhar com eu vou ganhar a vida com isso? Apesar de que, talvez, eu não sei nem se é uma escolha determinante, assim, porque eu acho que a vida também tem a questão do que está ao seu redor também, que eu acho que influencia. Principalmente. Porque eu acho que minhas referências, apesar de serem fortíssimas, são referências tão distantes, né? Tipo assim, eu cresci ouvindo música brasileira. Uhum. Eu acho que a minha fonte de... Minha matéria-prima, assim, dentro da minha casa, os vinis do meu pai de Milton Nascimento, né? Uhum. É uma grandíssima referência vocal, musical para mim, os artistas que eu mais admiro. Mas assim, Elomar, Bethânia, Elis, né? Essas cantoras, assim, sempre muito grandiosas, e que eu falo assim, velho, eu quero cantar assim, né? Mas assim, esse centelha esse impulsionamento mesmo, eu tive do meu pai, sabe? Porque, tipo assim, eu não achava... É aquela coisa, né? Eu quero, vou fazer, eu sou muito teimosa, né? Tipo assim, porque o que eu ouvi quando eu era nova que era um espaço que eu não devia ocupar, não era pra mim. Que eu devia entender quem eu era e limpar a casa das pessoas. Uhum. Foi o que eu ouvi, por ser uma mulher negra. Então, assim, esse não é o seu lugar. Aí eu pensei assim, não é o meu lugar. Eu vou lá tomar, entendeu? Mas eu tive esse ímpeto de vou lá tomar, porque eu tinha uma base que falava assim, vai lá tomar, eu tô na retaguarda. Então assim, meu pai já foi em muitos lugares, ele me vê cantar todas as vezes, e ainda ele vai, sempre que ele pode, e chora do mesmo jeito. E tinha lugares que ele sequer podia entrar, porque ele é um homem negro retinto, e ele me esperava na porta. Entendi. Então, assim, não foi uma coisa tipo assim, eu tô seguindo os passos da Elis Regina. Quem é Elis Regina? É a Elis Regina. Quem é a pessoa Elis Regina? Sei lá. E na época também eu não tinha esse acesso de internet que a gente tem hoje, né? Eu tô com 41 anos já, afinal. E mesmo que tivesse, possivelmente eu não teria esse acesso, porque na minha casa, porque o telefone fixo eu já estava velha. Eu não tinha dinheiro para ter as coisas, né? Então, assim, talvez eu teria menos informações, porque eu teria menos acesso às coisas que pudessem me dar informações. Então, o que eu consumia de informação é o que estava na TV e nas rádios, né? É o que eu sabia. Meu avô sempre foi um cara que gostou muito de música, pai do meu pai, e então comprava revistas, essas coleções que vem assim, né? Vem com CDs e tal. Acabava porque a gente tinha uma coisa ou outra, mas assim, o impulsionamento mesmo foi de um cara que falou assim, filha, vai lá. E assim, eu lembro que não tinha grana, no sentido de, se meu chinelo arrebentasse, eu ficava descalça, né? Pai, mas eu vou trabalhar para ajudar. Tipo assim, né? Você não vai trabalhar. Você vai cantar. Você quer cantar? Você vai cantar. E não foi só assim comigo. Meu irmão foi atleta do futsal até aposentar. Com 35 anos, talvez, porque, né? Atleta, galera, tempo. Então, assim, ele foi atleta, porque você quer jogar bola? Eu vou. E ele foi em todos os jogos do meu irmão e foi em todos os concertos que eu fiz. Então, assim, independente das minhas referências serem pessoas grandiosas da música brasileira, né, assim, a minha grande referência de vida é meu pai e minha mãe, estava lá, entendeu? Falou assim, vai lá, filha. E hoje em dia eu fui. Faz sentido, porque o ícone, na verdade, ele é só uma referência, né? Mas o ícone está ali, talvez, mas eu falo assim, é porque a grande maioria das pessoas, quando pensa na relação de profissionalismo, tá? Você tem a referência lá, você tem o ícone lá, que, claro, a carreira de ninguém é parecida, é igual. Né? Mas se, por exemplo, você falou sobre Elis Regina, você pega a vida da Elis Regina, é quase parecida. O pai também, a mãe era cantora, me parece, e o pai também incentivava e tal, não sei o quê. Mas assim, e ela participava de festivais, que eu acho que é importante, né? Principalmente para quem está começando, tá no meio, já é importante, né? Assim, o conselho, por exemplo, que você daria para uma pessoa que pensa em viver de música. Não, mas sem ser, não é. Seja muito honesto. Não é do meu conselho. Não te aconselho nada, né? Eu acho assim, eu nunca desencorajaria sem ter referência, fala assim, pelo seu processo. Eu nunca desencorajaria ninguém. Eu só acho que as pessoas têm que entender o seguinte, você é mulher, vai ser mais difícil. Se é preto, vai ser mais difícil. Então, tipo assim, chega chutando as portas mesmo.
foi o que eu fiz, assim, sabe? Tipo assim, olha, eu vou fazer... Tanto que às vezes eu me sinto um pouco em dívida com algumas coisas, porque eu sinto que eu tava muito... Eu fui a primeira da minha família a entrar numa instituição superior, pública, né? Hoje em dia, ainda bem, não mais. Mas é uma bagagem muito pesada esse rolê, né? E eu fiquei muito tempo estudando. Eu não ia nos lugares porque eu não tinha dinheiro para ir, então eu não via as coisas. O que eu via era de graça, os eventos que tinham televisão celular, lembra? Assim? Boa demais. Essas coisas todas. Praça da Liberdade tinha muito show, e muitos shows incríveis na Praça da Liberdade. Nos centros culturais. Nos centros culturais que tinha o Salgado Filho, que na verdade ele virou. O Centro Cultural Salgado Filho era uma escola que eu estudei. Eu estudei naquele espaço físico do Centro Cultural Salgado Filho. Que massa. Sabe? Então, assim. Eu acho que a pessoa tem que entender classe que ela está ocupando e chegar de voadora mesmo, assim, sabe? E ser muito honesto. Acho que principalmente, e acho que muito difícil, é ser muito honesto com seu trabalho, sua arte, assim, ter postura mesmo, bota fé, ter postura e ser honesto. Assim, quando eu te perguntei, porque eu também eu acho que eu sou contra essa questão de conselho, porque a gente é ótimo para dar conselho para os outros e é péssimo para resolver os nossos. Esse ano, então, pode falar isso não, né? Esse ano não pode falar não, né? Pode falar de signo, não, né? Que senão desenvolve outro assunto. Não astrologia. Mas eu falo assim, porque tem pessoas que têm dificuldade de ser proativa. Sim, com certeza. Tem um dom gigantesco, uma criatividade espetacular, mas não consegue sair do lugar. Né? E quando eu te perguntei, não foi a questão de dar um conselho. Mas assim, porque a gente que é artista, a gente sabe a dificuldade que é de viver da própria arte hoje em dia, né? Te falo isso porque eu sou artista plástico e não segui nas artes plásticas, né? Apesar de ter algumas referências, mas mais em relação à periferia mesmo, a como ensinar empreendedorismo social, da arte, inclusive, né? Mas porque eu acho isso assim, não é todo mundo que tem esse suporte da família com que certeza. você teve, né? Muitas vezes é vagabundo, né? Tipo, vai fazer arte, vai ser médico, né? Vai ser um arquiteto, sei lá, enfim. Apesar de que essas profissões são interessantes e importantes, mas eu sou a favor do que o Gilberto Gil falou. A arte, ela tem que estar na mesa como se fosse cesta básica. Por quê? Porque né? Então, assim, quando eu te pergunto, quando eu te jogo esse peso, esse tijolo, que é dar um conselho para quem está começando, mas é porque, assim, claro que pessoas te veem como referência, não tem como. Às vezes a gente pode não saber, mas a gente sempre tem alguém que mira na gente e fala, pô, legal, o trabalho daquela pessoa ali, tem uma referência legal. Então é meio assim, né? Nem todo mundo vai ter essa personalidade, talvez. Eu acho que não tem que ter mesmo, né? E nenhuma família que dá suporte, porque eu acho que ainda o nosso trabalho é muito subvalorizado, né? E que é um grande problema para a gente também, porque a gente tem que... As justificativas para isso existir, né? De ser tão importante, isso é tão importante para a cultura e para a sociedade, né? A gente tem que sempre defender o óbvio ainda, né? E eu acho que a solução para isso, no caso, para as pessoas que às vezes não são assim, que elas não têm que ser, eu acho, é mesmo política pública. Porque... É mesmo facilitar, criar mesmo política que seja de fato acessível a todo mundo, com as múltiplas personalidades, né? Que é isso que é bonito, a diversidade, multiplicidade. O Brasil é riquíssimo de cultura, né? E as pessoas não têm que ser iguais, não têm que ser formatadas, não têm que cumprir um protocolo, né, artístico, porque o ser humano já dá trabalho demais, ser humano. Então, assim, a gente tem que, de fato, criar cada vez mais políticas públicas efetivas, né, dentro da cultura, e aprender a votar, que eu acho muito importante, e aprender a cobrar as pessoas que estão lá. Começar a entender que política não é uma coisa distante da gente.
Política faz parte da nossa vida, igual cultura. Porque você não tem que ser Né? fã de político, né? Eu sempre falo isso. Não, fã de político é outra coisa. Político é um entendeu? servidor público, é Político. empregado da população e Exatamente. você tem que cobrar dele. Exatamente. Então, assim, a gente tem que aprender a votar melhor e cobrar mesmo. Principalmente desses que falam sobre cultura, valorização de cultura, que tem um registro, né? Que tem uma caminhada, pelo menos, na valorização de eventos, de cultura e tudo mais. Mas, por exemplo, você falou em relação a esse progresso, né? Que a gente comentou sobre o início da vida profissional de alguém, e aí, enfim, dentro disso que você falou sobre a célula que você vivia, era uma célula incentivadora e tal, e que muitas vezes a gente não encontra esse incentivo na família, ou às vezes até mesmo dentro da própria sociedade, porque hoje no Brasil a arte é uma ocupação só, ela não é um trabalho, né? Eu vou fazer arte, você é artista, mas você trabalha com o quê? Né? Tem sempre essa chatura, né? Que você tem que... E aí acho que a gente ficou cansado de responder isso, e aí estamos nessas, é isso mesmo. Eu canto e trabalho como advogado. Eu já estou mandando, tipo assim, você trabalha com o quê? Com arte, mais o quê? Eu falei assim, eu trabalho aí, umas coisas aí. Mas em relação ao cenário, aí você falou sobre essas referências, e que eu acho interessante, muitas vezes, claro, quando você joga uma responsabilidade de sonho onde o seu ícone está, é um patamar muito longe, né? E frustrante, talvez, para se alcançar. Eu acho, e também sou a favor, de você também estar aberto aos incentivos que estão mais próximos, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente espera muito do ícone, espera muito de alguma referência que você tenha, que possa te alavancar alguma situação. Mas muitas vezes você tem um amigo ali, né? Não pode ter o pai, a mãe e tal, que seja um incentivador, mas ficar percebendo tá perceptível a essas pessoas também que estão ao redor e que incentivam, porque também tem muita gente para falar assim, não, faz não, vai ser outra coisa. Acho que tem mais pessoas para dizer que não, né? Mas assim, eu acho isso, assim, de ser incentivado pelas pessoas próximas, eu super acredito nisso, e eu acho que também falta, tem um link aí um pouco quebrado com esses artistas atuais. Então você vê um menino que está começando, uma menina, né? Enfim, começando a estudar a arte, você perguntar dos artistas locais, não sabe dizer. Às vezes um outro vai saber, né? Não vou ser também desonesto. Mas assim, não acompanha a cena da cidade, não sabe quem são os artistas locais, né? E eu acho muito importante também que esses movimentos aconteçam para que essas crianças, adolescentes, ou até adultos que começam, né, a buscar, né, esse espaço, entendam que tem pessoas muito próximas, muito inspiradoras, que eles podem ser muito tocados, atravessados por arte de uma pessoa que está do lado, um vizinho, né? No sábado que eu realizei, né, no último, do Dengue, mas nós vamos falar sobre isso. Assim, eu convidei uma artista, dizendo sobre artistas locais, que é uma artista que quando eu comecei a sair desse ambiente de cor, né, e a transitar um pouco nesses shows, artistas compositores da cidade, foi uma artista que me influenciou muito. Quando eu vi a Patrícia Amaral cantando, eu falei assim, velho, eu preciso cantar com essa flexibilidade vocal dessa mulher. Ela canta muito. Então, assim, ela foi... a Patrícia Amaral foi uma... inclusive está convidada, hein, Patrícia? Pois Pode fazer a ponte aí. Claro, rapidamente. Ela é maravilhosa. Então, assim, para mim, ela foi uma grande influência como uma cantora. E uma cantora local. Né? Uma cantora, não é uma cantora, infelizmente, do renome da Elis Regina, mas é uma cantora grande e local. Sim. Né? E que continua até hoje fazendo o seu trabalho, um trabalho, assim, gravando com Chico César, com Zé Cabaleiro, gravando trabalhos super relevantes, e que, enfim, é uma cantora próxima a mim também, e é minha amiga hoje em dia. É um trabalho, o trabalho da Patrícia é muito bom. Muito bom. Eu sempre elogio ela lá no Facebook dela. Mas, voltando agora para o cenário artístico e produções, você é de Belo Horizonte, nascido em Belo Horizonte, e gostaria que você falasse um pouco do cenário hoje, dessa percepção do cenário hoje, principalmente na música em Belo Horizonte. Quem não conhece
Belo Horizonte e esse cenário? Porque Minas Gerais, Belo Horizonte em si, tem muita relação do boteco, né? Do bar e tal, onde o artista começa, né? Onde o cantor está ali, pegando seus primeiros acordes, um público, esse trato com o público, ele começa no bar, né? E Belo Horizonte tem muito essa referência. E como que hoje está o cenário musical de Belo Horizonte em relação à produção independente? Aí vai, os movimentos, a gente entra, inclusive no movimento que você faz, que é o Sarau da Iaiá, né? E como que hoje você vê? Você como artista, mas hoje também fazendo uma produção. Você saindo não digo saindo, mas assim, fazendo... Deslocando. Deslocando, né, para a área de produção e trazendo também outras linguagens, né, que não só a sua. Então, vou ser um pouco redundante nesse início da resposta e dizer que é uma opinião pessoal, né? E que eu tenho até um pouco de receio de ser um pouco injusta, porque Belo Horizonte, apesar de parecer pequena, a gente fala que é um ovo, né? Belo Horizonte é um ovo. De fato, é um ovo. Mas tem muitas coisas que acontecem que eu posso nem conhecer, né? Eu não conheço todo mundo, todas as iniciativas, sabe? Eu conheço, tento conhecer, né, dentro do possível da minha realidade, o máximo de coisas possíveis, mas é claro que eu não conheço tudo, porque é uma cidade muito grande, né? Tem muitas questões que envolvem aqui a cena. Eu acho que Belo Horizonte sempre foi um grande celeiro de artistas. As pessoas falam isso muito, e não é uma mentira, né? Porque tem muitos grandes artistas, né, que estão aí no corre. Eu acho que tem um cenário muito forte no bar, que você falou, que é uma vertente, mas tem muitas outras vertentes também, né? Aqui é uma cidade efervescente cultural de múltiplas linguagens musicais agora, estou falando especificamente musical, né? Okay. Então, por exemplo, tem a galera do boteco, que é uma galera que eu conheço um pouco menos, porque eu nunca fiz isso, assim, como profissão, no sentido de, eu toquei tanto tempo no boteco, assim, eu nunca fiz isso muito, eu acho que eu fiz isso menos de 10 vezes na minha vida, né? Tem uma galera, aqui é uma das cidades de Minas, tem muito coral mesmo, assim. A gente tem a cena de compositores, a cena do rock and roll, que também, né, matriz lá, sei lá, eu não posso dizer sobre essa cena porque eu não frequentei essa cena. Tem a galera do hip hop, do trap, né? Do hip hop ali, que ocupa ali o viaduto, né? Há muitos anos, né, que é o duelo. Então, assim, são tem o Barreiro também, tem Barreirão, Viaduto das Artes. Então, gente, nas periferias, enfim, tem muita coisa que acontece, tem muito sarau, né? E sempre teve muito sarau. Eu lembro de no Sarau Vira-Lata, muitos anos atrás. Era um sarau, assim, que não era muito voltado para música, era mais para poesia. E que ocupava, assim, metrô e centrão e tal, e espanca que existia. Então, sempre foi uma cidade de muita efervescência e que eu vejo, assim, que, bom, as pessoas que me cercam, eu comecei o ano sentindo um pouco de desconforto de ver muitos artistas amigos meus, assim, definhando, talvez, sabe? Meio desanimando, meio que desistindo, sabe? Não dou conta mais de ficar só no corre, sabe? Porque o rolê não é muito equilibrado na resposta. E quando eu digo resposta, não é só uma resposta financeira, porque é necessária também. A gente não paga conta de luz com aplauso. Opa! Não paga, sabe? Então, tipo assim, uma resposta financeira, uma resposta de reconhecimento. Eu tô na cena há mais de 25 anos. Tem gente que fala assim, quem que é você? Ou tem homem que me olha e pergunta assim, você não tem currículo? Aí eu só rio, eu falo assim, tá bom. Manda seu currículo, assim, mando. Claro que eu mando. Aí eu mando meu currículo, entendeu? Lógico, Aí o cara fala assim, mas esse cantor na Itália, antes de você nascer. Sabe, assim, então, assim, eu sinto que existem muitas ações muito importantes, ações de resistência, como, por exemplo, Sonora, o maior festival de compositoras do mundo, começou aqui com uma ideia de demos, com Flávia Ellen, com a Morina, que agregou mulheres do Brasil, e essas mulheres do Brasil foram com as amigas de fora da América Latina, que foi chegando em outros, América do Norte, Europa, e hoje em dia é um festival só de compositoras, né, maior. Nunca existiu um festival de compositoras tão grande quanto Sonora, né, com várias produções locais, né.
Tem, sei lá, Sarau Tranquilo, que começou no jardim da casa de alguém, sabe assim? Então tem ações em Favelinha, né? Favelinha que já chegou em várias partes do mundo aí, lá da Favelinha, não sei se era Vila Cafezal, acho que é mais próximo, enfim, aglomerado da Serra. Então, assim, as coisas acontecem aqui, mas eu também sinto que acontecem com muito custo, com muita luta, com muita briga, sabe? Eu, particularmente, nunca aprovei um projeto de lei de incentivo na minha vida. Primeiramente, porque eu não tinha acesso às linguagens daquilo. Quando eu comecei a ter, porque eu nunca estava adequada àquilo por algum motivo, né? Você é uma negra, mulher negra favelada, mas eu não. Você falou aí de linguagem do samba, mas eu não canto samba, né? Então, assim, eu não cumpro esse estereótipo, sabe? E que eu não acho que na favela existe só esse estereótipo do funk, do samba, não sei o quê, que é maravilhoso. Não é um sentido de valor. É um sentido que é tão grande, tão cheio de coisas que acontecem, que a gente coloca estereótipos e capas e formas em cada um desses espaços, dessas pessoas e tal. Então, nunca foi uma coisa adequada, enfim, nunca provei. Eu sempre provo assim, se eu estou num projeto mais coletivo, mas assim, o meu trampo pessoal, eu tive que fazer sozinha. Sozinha, sempre assim, sabe? Vendendo almoço para comprar janta. Então, assim, isso eu não indico para vocês. Não vendo almoço para comprar janta. Apesar de que é o que a gente precisa fazer muitas vezes na vida. Né? Eu entendo a classe que eu venho. Tem um certo sacrifício. Mas eu não romantizo sacrifício, não. Acho que a gente tem que ter política pública e lutar por isso, assim, mesmo. Né? Eu acho que, como eu falei, a pessoa que é tímida, a pessoa que não tem incentivo, não tem que ser outra coisa que ela não é para poder conseguir alguma coisa, não. Tem que ter uma política que contemple a diversidade que a gente tem. Né? E que é triste, você acha que cada artista lindo, fenomenal, trabalhando de mão de obra, trabalhando de... Não que essas profissões não sejam... porque é importante dizer que é isso. São subvalorizações de empregos, né? Como se eles não fossem merecedores de... Sei lá, né? Um arquiteto de medicina. Não, o cara não é um trabalho, um subemprego, digamos assim, né? Mas enfim, se a pessoa quer ser artista, independente da classe que ela ocupa, ela teoricamente teria que conseguir. Então, assim, o que eu acho é isso. Assim, o que eu acho é que tem muitas pessoas muito competentes. Eu queria aproveitar que nós estamos no mês de março, né? Um mês que as pessoas tiram um tempinho para pensar que existem trabalhos de mulher acontecendo e que eu sou uma representante, você falou querendo ou não, eu sei que eu sou, né? Mesmo que em pequena escala, né? Representante feminina, que assim, tem muita mulher fazendo muita coisa que eu fico vendo gig de homem, entende? E assim, galera, na moral, entendeu? Tipo, tem muita mulher muito competente aí, assim, sabe? Não é nem uma questão mais, é 2024, entendeu? Então, assim, eu vou tirar esse trechinho aqui pra puxar a orelha mesmo, porque se eu não puxar a orelha... Yaya fala mal do... a pessoa vai ficar cancelada porque ela puxou a orelha. Mas eu não tenho problema de ser cancelada por dizer que homens continuam chamando homens pra fazer as coisas. Verdade, pior que é mesmo. Sabe? Pior que é mesmo. Então, assim, é isso, assim. Tem artistas, tem pessoas super competentes. Eu acho que as coisas ainda estão concentradas. Vejo pessoas definhando no ânimo, na energia, abandonando muitas vezes, deixando as coisas assim, porque estão cansadas mesmo do sangue, suor e lágrimas, e não ser nem um pouco honesto essa balança, né, assim, da troca. E é isso, assim, eu acho que também só delegar essa responsabilidade social ao poder público não entender que a gente também é Estado, né? Então, assim, a gente, enquanto ser humano indivíduo, a gente pode pensar, poxa, eu chamo mulher para fazer, né? Porque quando tem uma mulher, é uma, e quando tem uma mulher, é uma mulher branca, né? Então, assim, e aí? Eu aqui uma banda, gig, sei o que, eu chamo o quê? Só cara, só meu disco, todo dia eu vejo 200 homens, uma mulher no meio, sabe? Não, então, assim, a gente também tem responsabilidade. E muitas vezes ela tem que ser foda, né? Ela tem que ser 2 vezes mais, né? E é aquela coisa que eu falei, né? Às vezes a pessoa vai te olhar, primeiro vai achar que você não é competente naquilo, né? Para depois ver o que você vai fazer. Isso já aconteceu comigo 1 milhão de vezes, né? E eu sempre dou uma respostinha muito legal. Acontece.
Mas, vai assim, deixar... mas assim, é uma responsabilidade pessoal mesmo, sabe? A gente tem responsabilidades enquanto indivíduos. Uhum. A gente tem o poder de mudar as coisas, né? Assim, a gente tem que se movimentar. É. A gente precisa sair do lugar, Verdade. sabe? Então, É, e que é um desabafo. E eu, inclusive, continuando sobre o desabafo, a gente está no mês de março, que é um mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, mas que, na verdade, é um movimento político. Ele é muito político. Ele né? não é de florzinha, gente. Ele não é de florzinha, ele não é de chegar e falar, ai, que lindo sua vida e que você é maravilhosa e feliz pelo seu dia. Enfim. E que, na verdade, o movimento traz ao contrário. A gente tem que celebrar as vitórias, as conquistas, a luta, né? Mesmo porque o 8 de março ele vem em referência às mulheres que foram mortas dentro de uma fábrica. A gente tem que lembrar disso sempre, né? Porque a população é muito supérflua nesse ponto, né? Ela pensa muito em relação... para que existe história? A história existe para você dar referência. Claro. Né? Para você trazer exatamente os compostos que fazem com que Pra gente poder ser melhor, né? o mínimo possível, né? Eu acho que... Igual, hoje, se você for ver as grandes invenções, e quase todas as invenções interessantes do nosso cotidiano foi feito por mulher. Se a gente eu não tenho de cabeça aqui, mas se você for pegar algumas invenções do nosso cotidiano hoje que a gente tem em relação com a vida social, com a vida prática, a mulher ela sempre esteve envolvida. Só que, claro, a gente sempre viveu no mundo paternalista mesmo, no mundo machista, em que o núcleo machista, a opinião do homem, ela vale muito mais. E aí você tem que inventar uma data específica para comemorar o Dia da Mulher, que eu acho que é uma bobagem. Inclusive, Café com Podcast manda um abraço para as guerreiras e lutadoras do Brasil. Eu acho que é importante manter a data, porque tem pessoas que falam assim, Dia da Mulher todo dia. Né? Porque... Mas você faz isso também, né? Será que celebra todo dia? Exatamente. Feminicídio. Até onde eu sei, tá matando a gente todo dia, né? É. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, essas datas são importantes para a gente poder lembrar que são as pautas, lembrar e celebrar essa luta, né? Uhum. Tipo assim, lembrar que a gente está aqui viva, resistindo. É importante ter as datas, né? Isso. Desde que elas sejam de fato contextualizadas. Eu não quero receber o nome de florzinha de flores, né? Tipo assim, pode me dar flor, gente, não é essa questão, né? É outra coisa do dizer. Até porque também faz parte de um comportamento de gentileza. Exatamente, né? Foi uma delícia te receber, tá sempre convidada. Eu sempre falo que o Café com Podcast ele é uma extensão exatamente para a gente trazer o que é de cultura e priorizar e valorizar o que a gente tem de melhor, né? Que o mineiro ele sabe fazer cultura numa terra de Milton Nascimento, de Clube da Esquina, de João Bosco, não tem como, né? A gente não valorizar a música. E trazendo você, musicista, que é de Belo Horizonte também, inclusive está com um disco, quem quer ter o acesso está em todas as plataformas, Spotify, YouTube, enfim, todas as plataformas de streaming aí que você tem acesso à música. Nós vamos deixar a capa aqui, se caso ele procurar o nome do disco, Yaya Drummond. Então, Yaya Drummond, o Drummond, ela me puxou a orelha um dia com um M só, tá? Não é com 2 M's. Sem letras duplicadas. Não é de Itabira. Não, minha família é de Seven Lakes, Sete Lagoas. Gente, foi um prazer receber todos vocês também. A gente, do Café com Podcast, faz o Café com Podcast desse jeito mineiro. O mineiro gosta de assuntar, né? Tanto que o mote do nosso podcast, o Café com Podcast é bom que nem café coado na hora. E olha que um cafezinho coado na hora é sempre bom. A Yaya me cobrou o pão de queijo, o café, mas eu vou pensar em investir mais nessa relação para não ficar com culpa na consciência. Bom, esse episódio ele foi apoiado e patrocinado por GHX Imóveis. Você que é de Belo Horizonte, ele está localizado aí e trabalha na região nordeste de Belo Horizonte. Então, se você aí quer investir, quer alugar, quer comprar ou quer alguma consulta na área imobiliária, GHX é o lugar. Lá você pode ter certeza que você vai ter os profissionais
qualificados para melhor te atender, tá bom? Mais uma vez, se você quer ouvir a Yaya, está em todas as plataformas de streaming hoje das redes sociais, tá bom? Yaya, seja bem-vinda e volte sempre. Eu agradeço imensamente pelo convite, pela prosa, você, Tiago, também ao Leonardo Amorim, que faz parte da equipe aqui. Obrigado pela acolhida, pelo carinho, pelas boas risadas, pela boa prosa. É sempre muito bom poder conversar, né, sobre um cadinho que a gente faz enfim, e dessas coisas bonitas que acontecem, né, aqui na nossa cidade. Eu fico muito feliz mesmo. Obrigada. Isso aí. Gente, para quem não conhece também o Sarau da Yaya e é de Belo Horizonte, ele acontece no Espaço... Na verdade, a gente tem uma próxima edição em maio, que vai ser assim, no Espaço Comum Luiz Estrela. Espaço Comum Luiz Estrela, e ele fica, para quem não conhece, na Rua Manaus. É na Serra, bairro Não, Serra? Santa Efigênia. Santa Efigênia. Rua Manaus. Rua Manaus. Isso. Número, você lembra? Número não vou lembrar não, mas Mas é pertinho da praça do Floriano Peixoto ali. Mas se a pessoa quiser buscar na rede social... Espaço Comum Luiz Estrela. Espaço Comum Luiz Estrela. Isso. Então, você que gosta de um sarau, e sarau é musical, tá, gente? Inclusive tem poesias também, e eu quero lá declamar umas poesias mesmo. Eu já puxando minha orelha aqui, ó. Eu comprei o pão de queijo e ele come a poesia dele no meu sarau. Ué, não é à toa que o peixe é um de cabeça para baixo e outro de cabeça para cima. Vamos terminar com a música? Vamos demais. Obrigado por ter indicado meu disco, né? E vou terminar uma que não é do disco, que é uma nova, que é em parceria com uma poeta do sul de Maringá, chamada Pierre Schneider. E, enfim, convido vocês a ouvir a música do meu disco, que eu lancei em 2021. E tem muita coisa nova aí por vir também. E é muito bom, inclusive. Chama Manacá. Ouço respirar o manacá redém, o sol nos seus pulmões, feitos de ar, rompendo a concha da canção, estica as pétalas e me tira pra dançar, a voz a perfumar o voo. Ouço me rezar, ouço me remar do mar, a forma iluminada do que sou, de que vale cerrar o som com a janela, se o tom do silêncio atravessa as ondas do coração. De que vale fugir do mar, se ele vier sem força pra guiar minha navegação? Ouço me rezar, ouço me remarcar a forma alumiada do que sou. Ouço me rezar, ouço me remarcar a forma iluminada do que sou, de que vale cerrar o som com a janela, se o tom do silêncio atravessa as ondas do coração. De que vale fugir do mar, se ele vier sem força pra guiar minha navegação? Ouço me rezar, ouço me remarcar a forma alumiada do que sou. Ei!
Eita maravilha! É isso aí, galera. Muito obrigado, Yaya, por esse bálsamo, porque música é sempre um remédio, né? Com certeza. Eu que agradeço. Valeu demais, seja Valeu. sempre bem-vindo, as portas estão sempre abertas, depois a gente volta e fala mais sobre outras produções. Agradeço. Obrigada. Isso aí. Um abraço, até mais, Um gente. abraço a todo mundo. Aí.